Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Que bom ter você aqui na nossa terceira live preparatória aqui para esse grande projeto de evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa campanha evangelística chamada de Minha Cidade para Cristo. Que alegria ver você por aqui. Eu tenho certeza que você já passou esse link aí para os seus amigos lá no grupo de WhatsApp da sua igreja. Vai convidando aí o pessoal. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Que alegria enorme ter você aqui conosco. Bom, eu quero primeiramente saber quem é que está participando aí conosco. Já coloca o seu nome aí nos comentários. Escreve aí o nome da cidade de onde você está falando, o nome da sua igreja, coloca aí o nome do seu pastor. Eu quero saber quem é que está aqui participando conosco. Já vai escrevendo aí nos comentários, porque a sua participação é importante demais para nós. Nós estamos muito felizes em ver o impacto dessa campanha, a grande adesão em vários lugares do Brasil, na verdade, por todo o Brasil. Nós temos visto em todos os estados do Brasil pessoas se envolvendo, igrejas se envolvendo e participando, e nós nos sentimos assim muito, mas muito felizes em ter você aqui hoje conosco. Então, sejam aí todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o reverendo André Monteiro, coordenador de comunicação da APECOM, e é uma alegria enorme ter você aqui conosco nessa noite. Está aí o meu arroba lá no Instagram. Inclusive, você pode me adicionar lá no Instagram se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Bom, eu quero deixar aqui para você, primeiramente, uma participação super especial que nós teremos aqui no nosso vídeo hoje, a participação do reverendo Roberto Brasileiro, que gravou um vídeo especial aqui para você, e eu quero que você, com muito carinho, ouça, veja esse vídeo nesse momento. A APECOM lança no mês de agosto o grande programa envolvendo todas as sociedades de nossa igreja, todas as forças de integração, Minha Cidade para Cristo. Eu gostaria de convidá-los a todos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, para fazermos parte deste projeto e deste programa e pudéssemos semear a palavra do Senhor em toda a nossa cidade, envolvendo toda a força de integração de cada igreja do nosso país, pela glória do Senhor. Amém. Maravilha! Então, você que hoje participa aqui conosco, eu quero reforçar esse pedido. Pega esse link, manda lá no grupo da sua igreja, convida o pessoal da sua igreja para participar hoje aqui conosco. Nós vamos tratar aqui de um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre estratégias e ferramentas para um evangelismo eficaz
e a participação do pessoal da sua igreja é super importante. Então, corre lá, a live está começando, manda esse convite para eles. E aproveita também aqui nos comentários, escreve o nome da cidade, o nome da igreja, da cidade onde você está falando e o nome da sua igreja também, porque a gente quer contar aí com a sua participação. Bom, eu quero trazer aqui para o nosso estúdio ele, que é o nosso chefe aqui nessa grande campanha de evangelização, o reverendo Paulo de Tárcio, que é o coordenador de evangelização da APECOM, ele que pensou toda essa campanha, ele que está aí por trás, preparando todos os estudos, você que vai receber aí, você que já se inscreveu lá no minhacidadeparacristo.ipb.org.br, você em breve vai estar recebendo aí um kit, tudo preparado com muito carinho aí pelo pastor Paulo e sua equipe. Pastor Paulo, boa noite, que alegria ver o senhor por aqui, viu? Boa noite, reverendo André. Uma alegria de fato, uma alegria para mim poder novamente estar junto contigo aqui nessa live, né, trazendo algumas dicas importantes para o nosso projeto. Maravilha. Pastor Paulo, eu estou assim muito impressionado com a adesão das pessoas nos mais diferentes lugares do Brasil. Igrejas do Rio Grande do Sul, igreja no Maranhão, Cuiabá, Belo Horizonte, Minas Gerais, Alagoas, Manaus, Amazônia, gente de tudo quanto é lugar do Brasil participando, pedindo informação, fazendo inscrição, e é lindo a gente ver assim essa capilaridade dessa campanha evangelística, o povo de Deus animado, porque você sabe que o povo presbiteriano é animado, né, pastor Paulo? Como é bonito a gente ver isso acontecendo na nossa igreja, não é verdade? Uma bênção, André, a gente poder perceber que o povo quer trabalhar, o povo quer servir o Senhor, o povo quer evangelizar, e a gente percebe que o que falta muitas vezes é apenas um roteiro simples, né? Ferramentas simples que eles possam usar. Então, por isso é que a nossa proposta aqui é simplificar essas ferramentas e torná-las utilizáveis, né, por todos os clientes. Então, a nossa ideia, na verdade, é que a evangelização seja uma tarefa descomplicada. A evangelização ela precisa contar com a participação de toda a igreja. E a gente que está na liderança, nós somos pastores, temos o dever de capacitar a nossa igreja, de simplificar as ferramentas, né, as abordagens, para que as pessoas tenham condição de fazer o seu trabalho. Eles querem trabalhar, mas eles às vezes não fazem por insegurança, por desconhecimento do que vai fazer. Eles têm o chamado, eles têm a convicção, eles foram desafiados, mas não basta a gente apenas desafiar a igreja para evangelizar, não é suficiente apenas a gente comandar a igreja para essa tarefa se a gente não preparou a igreja. Então a APECOM, na verdade, está se propondo a colaborar com os pastores, né, com os líderes locais, na capacitação mínima possível da sua membresia, para que eles realizem o seu trabalho. E algo interessante é que, à medida que eles vão executando o trabalho, as primeiras atividades, isso se torna fácil mais na frente, passa a ser algo natural, né? Que é o nosso objetivo, que o evangelismo seja algo natural, seja feito como estilo de vida por aqueles que, de fato, abraçarem essa causa. Então, eu fico muito feliz, né, juntamente aqui com toda a equipe da APECOM, de ver tantas pessoas aí desejosas e crendo que Deus vai usá-las, né, para transformar a realidade da sua cidade. Nós temos um desafio, né, que é de alcançar a nossa pátria para Cristo, mas como alcançaremos a nossa pátria? A partir das nossas cidades, de cidade em cidade a gente alcançará a nossa pátria. Maravilha. O senhor falou duas coisas, eu queria até reforçar isso para o pessoal que está participando aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma autarquia chamada APECOM. A APECOM é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Então, todas as ações de evangelização e comunicação da nossa denominação são tocadas, são geridas aí pela APECOM. E é por isso que nós estamos aqui hoje tocando essa grande campanha evangelística, mobilizando a Igreja Presbiteriana do Brasil a se envolver, a participar.
E houve também uma segunda coisa que o senhor falou, pastor. O senhor falou sobre a evangelização como um estilo de vida. O cristão, o próprio Senhor Jesus disse que nós somos o bom perfume, né? Que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, né? O próprio Senhor Jesus falou acerca do nosso papel, de que nós, pela fé, faríamos a diferença na vida de muitas pessoas. O que o senhor pode falar um pouco acerca disso, da evangelização como um estilo de vida? Quando a gente lê o livro de Atos, no capítulo de número 7, a gente tem ali o martírio, né, de um diácono da igreja chamado Estevão, muito conhecido por ter morrido pregando o evangelho. E a partir daquele momento da morte de Estevão, o texto de Atos, capítulo 8, relata que houve uma grande perseguição contra a igreja a partir daquele momento, a igreja que estava em Jerusalém. E por causa da perseguição, todos os membros da igreja, eles fugiram para todas as regiões da Judéia e Samaria. No versículo 1 do livro, capítulo 8 de Atos, diz que levantou-se grande perseguição contra a igreja e todos, exceto os apóstolos, eles foram lançados, espalhados por todas as regiões da Judéia e Samaria. E é interessante que o versículo 4 diz: entre mentes, os que foram dispersos, né? Dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. E aí é que mora o segredo da evangelização como estilo de vida. É pregar a palavra por toda parte, onde quer que a gente coloque o pé, no nosso dia a dia, a qualquer momento. Viver isso como algo que nos caracteriza. E uma coisa interessante é a gente entender o significado original da palavra dispersar, né? Por que eles foram por toda parte pregando a palavra? Porque no original, dispersar significa exatamente que eles foram semeados, lançados como sementes por todos os lugares ali, a região de Judéia, Samaria, e também chegaram em outras regiões mais longínquas plantando a igreja. Então, porque foram semeados como sementes vivas do evangelho, eles então iam de cidade em cidade, de região em região, pregando a palavra por toda parte. Isso é estilo de vida, é você viver de tal maneira que a sua vida fique marcada, conhecida, caracterizada por ser alguém que representa a pessoa de Jesus e compartilha dele com aquelas pessoas com quem você convive. Isso é viver o evangelho e evangelizar como estilo de vida. Maravilha. Hoje nós falaremos aqui sobre estratégias e ferramentas para um evangelismo eficaz. Nós temos aí, antes de mais nada, eu queria que a gente passasse um vídeo da campanha para você que está chegando aí agora, você que começou, que soube essa semana acerca do que é esse movimento Minha Cidade para Cristo. Eu queria lançar primeiramente aqui um vídeo que vai te dar um panorama geral do que é a campanha, e aí sim a gente entra já aqui nesse tema das estratégias e ferramentas para um evangelismo eficaz. Vamos assistir a esse vídeo que foi preparado com muito carinho para você.
Maravilha. Então tá aí, você acabou de ver um vídeo da nossa campanha, e essa daqui é a nossa terceira live, a terceira live de instrução, de capacitação que nós fazemos. Você pode acessar as outras duas lives que já estão lá no nosso site, minhacidadeparacristo.ipb.org.br. E, Pastor Paulo, vamos lá então falar aqui acerca do tema dessa nossa terceira live, que a gente vai falar aqui hoje sobre estratégias e ferramentas para um evangelismo eficaz. Então, eu quero mostrar aqui a arte que a gente preparou com muito carinho aí para você. E a nossa primeira dica aqui é pensando nessa fase, nas fases da evangelização, né? Nesse pré-evangelismo, na preparação. O que o senhor pode falar aí para nós a respeito dessa primeira fase aí da evangelização? André, só situar o pessoal. A evangelização é um processo que inclui fases, né? A gente tem passos a serem dados. Então, nós estamos aí oferecendo 3 fases, né, desse processo para que os irmãos sigam. Isso tem o objetivo assim, de facilitar o planejamento dos irmãos na evangelização, para que as coisas não aconteçam de maneira casual e seja fruto de um planejamento e de oração. Então, primeiro nós temos a fase que nós chamamos de pré-evangelismo, a fase da atração, né? Aquela fase em que nós trabalhamos para atrair as pessoas para Cristo, e essa fase é a fase de preparação, é quando a gente está dedicando um tempo, né, especial, nos preparando para ter encontros evangelísticos com as pessoas, né, encontros de evangelização. Então, e a segunda fase é a fase do evangelismo propriamente dito, é quando nós já estamos nos reunindo, ou com uma pessoa, 2 pessoas, né? Ou com um pequeno grupo, e apresentando o plano de salvação. Então, nós temos uma fase preparatória, a fase da atração, temos uma fase, né, da execução do planejamento, que é caminhar com o evangelismo, seja com uma pessoa, com 2, né? Com 3, com 4. A gente falou sobre a necessidade do grupo não ser tão grande, exatamente para não perder qualidade, né, da comunicação, e, ao mesmo tempo, a igreja poder repartir, né, entre os irmãos essa tarefa. E a terceira fase, então, é a fase do pós-evangelismo, que é a fase em que nós começamos a atender aquelas pessoas que tomaram a decisão, né, que a gente chama de acompanhamento ao novo convertido. É um pré-discipulado, na verdade. São 5 primeiros encontros de discipulado tratando de assuntos que são assuntos relevantes para o início da caminhada de um cristão, né? São 5 elementos de crescimento na vida espiritual para um novo convertido. É como se fosse o leite, né? Os primeiros cuidados com o recém-nascido, né? O leite materno, depois outro tipo de leite, enfim. Esses primeiros passos na vida cristã precisam ser dados com muito cuidado, e eles têm o objetivo de firmar a pessoa nessa caminhada, né, de que ele assuma um compromisso de caminhada com o grupo, com a igreja, né? E então essa fase da integração, de fato. Depois que a pessoa está ali já integrado, aí você segue com o discipulado. Então, essas 3 fases que a gente vai trabalhar agora como estratégias, né, de evangelização. Maravilha. Então, a gente tem aqui essa primeira fase aí, que é chamada de pré-evangelismo, e nós temos aqui algumas estratégias, né? Oração, o alistamento, essa aproximação, o relacionamento, quem sabe aí você também presentear essa pessoa que você deseja evangelizar, que você está evangelizando, presenteá-la aí com uma literatura evangelística, e aí convidar, né, para os encontros, para os pequenos grupos que acontecerão aí na sua casa, ou em algum lugar, numa cafeteria, enfim, onde você achar melhor. O que o senhor pode falar, pastor, sobre essas estratégias aqui? O lugar delas, a importância de cada uma delas, e
o que fazer em cada um desses passos? Então nessa fase de preparação, que nós chamamos de pré-evangelismo, que significa todo o esforço que nós fazemos, né, na direção de atrair uma pessoa para caminhar conosco num projeto de evangelismo. Então, a gente tem 6 passos aí, né, nessas estratégias aí, correto? São as ferramentas. Primeiro, a gente viu aí que é a oração, né? Esse é o primeiro passo. Então, a gente tem colocado aqui, reverendo André, a oração como uma necessidade sem a qual o evangelismo não vai acontecer adequadamente. Então, a evangelização tem que acontecer antes, durante e depois. Então, a primeira estratégia e passo dessa estratégia é orar. Orar como? Orar pelas pessoas que você deseja alcançar. Em primeiro lugar, ore para que Deus mostre as pessoas. Nós já falamos isso antes, mas estamos colocando aqui com esse espaço para facilitar, né? Então, ore para que Deus mostre as pessoas, para que Deus traga pessoas até você e para que Deus também use você para se aproximar das pessoas, né? Para tomar a iniciativa. Depois, faça aquela listinha que a gente recomendou, já recomendamos na outra live. Faça uma listinha com essas pessoas. Essa lista será feita através do cartão missional, porque tem o cartão missional, ele tem ali os espaços para as pessoas alistarem quem eles vão evangelizar e, na sequência, tem os passos que eles devem dar na direção de encontrar essa pessoa. E depois de fazer essa lista com as pessoas que você, em oração, se propôs a orar, que você descobriu, são pessoas que convivem comigo, se relacionam comigo, são pessoas que são ou parentes, ou vizinhos, etc., colega de aula, ou trabalho. Depois dessa lista pronta, qual é o seu próximo passo? Procurar se aproximar mais dessas pessoas agora. Dar passos, né, cautelosos, mas intencionais, em oração, na direção de se aproximar dessas pessoas. Não tem como a gente fazer um bom evangelismo se a gente não se aproximar das pessoas. Lembrem que lá no livro de Atos, no capítulo 8, quando Filipe estava evangelizando Samaria, Deus o tirou de Samaria e o enviou para o deserto, ali para a faixa de Gaza, para que ele evangelizasse um homem, um eunuco, que estava adorando em Jerusalém, voltando para sua terra lá na África, e ele estava lendo a Bíblia, justamente o profeta Isaías, no capítulo 53, lendo a respeito do Messias, mas ele não sabia de quem se tratava aquela pessoa. E aí, ele tinha a Bíblia, mas ele não entendia a Bíblia. Ele tinha uma religião, mas não tinha o Salvador. Então, Deus manda Filipe ao seu encontro para que Filipe o evangelize. E aí, o anjo do Senhor diz assim para Filipe: Filipe, aproxima-te daquele carro e acompanha-o. Ou seja, para evangelizar, você precisa criar a aproximação, você precisa construir pontes para se aproximar das pessoas. Aí, o quarto passo é desenvolver um relacionamento, procurar desenvolver. Isso é algo gradativo, isso é algo que também é feito de maneira suave, mas você precisa se relacionar. Jesus fez isso. O próprio Filipe, o anjo diz: aproxima-te daquele carro, o Espírito de Deus fala: aproxima-te daquele carro e acompanha-o. Isso é associação. Jesus fez assim. Ele atraiu pessoas para caminhar com ele, trouxe pessoas para próximo dele. Lá no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, diz que ele chamou para junto dele os que ele mesmo quis. Trouxe para perto dele para estarem com ele. Então, você também precisa fazer isso. A gente precisa construir relacionamentos com esse objetivo de apresentar nossos amigos para Cristo. Então, primeiro, ore muito para que Deus mostre a quem você vai evangelizar. Depois, coloque essas pessoas numa listinha para que você se lembre delas todos os dias, de que você se dedique a estabelecer passos práticos na direção de se aproximar dessas pessoas. Depois, se aproxime delas, procure criar relacionamento, relacione, e aí depois, na sequência, você presenteie mesmo, né? Ofereça um presente, uma literatura, porque essa literatura vai ser o instrumento que Deus vai te usar para poder criar ali uma abertura para compartilhar o Evangelho. E essa literatura nós já apresentamos nas duas últimas primeiras lives que fizemos, que é o Evangelho segundo João, com um guia de estudo feito especialmente para que a gente possa presentear alguém e convidar essa pessoa para estudarmos juntos esse Evangelho. Correto? E, por fim, uma vez que você deu essa literatura de presente, faz ali uma dedicatória, aí você combina com essa pessoa que, a partir dali, se ele estiver disposto, se ele se interessar,
você vai caminhar com ele uma vez por semana para compartilhar, para conversarem sobre o conteúdo dessa literatura. E aí é onde você convida ele para dar o último passo, para fazer parte do seu grupo de evangelismo. Repetindo, se você não encontrar um pequeno grupo, encontrar uma pessoa, forme uma dupla, mas compartilhe. O evangelho é compartilhado pessoalmente e é compartilhado também com grupos, né? Se você tiver grupo, melhor, porque você vai ter mais gente para evangelizar. Se não, evangelize quem você encontrar. Mas aí convide essa pessoa para participar com você dos encontros evangelísticos que se seguem. Muito legal, Pastor Paulo. É interessante essas dicas, porque muitas vezes a gente, com muita sede ao pote, a gente já vai logo convidando a pessoa, segunda-feira tem uma reunião no pequeno grupo e tal, e aí você pula essas etapas, você não se aproxima, você não cria um relacionamento, você não orou por essa pessoa, você não está listando as pessoas que você quer alcançar, você já chama logo de uma vez. E aí, às vezes, isso daí não dá certo, né, pastor? Exatamente, não podemos queimar etapas. Jesus nos ensinou assim. Ele se aproximou, ele evangelizou, ele discipulou. Paulo fazia assim também, ele se aproximava. Pode observar que Paulo, sempre que chegava numa cidade nova, ele procurava uma sinagoga de judeu, porque ele tinha, como judeu, uma ponte ali, né? Tinha um ponto de contato. Mas eram os judeus que não criam Jesus. Então, a partir daqueles judeus que tinham um sentimento religioso, ele apresentava a Cristo, porque os judeus criam na vinda do Messias, e ele apresentava a Cristo. Mas o que ele fazia? Ele se aproximava dessas pessoas, criava envolvimento, e ele ficava, às vezes, ali semanas e mais semanas, expondo as Escrituras para aquelas pessoas. Então, não queime etapas, construa aí um relacionamento seguindo essas dicas aí pequenas, mas importantes. É interessante também a gente perceber que quando Jesus envia os 70, ele não fica falando, vocês vão ficar mudando de casa em casa. Não, não. Se receberem vocês ali, fiquem ali. Por quê? Justamente para isso, para que haja um relacionamento, para que haja uma troca, para que haja um ambiente de uma conversa profunda ali centrada nesses valores do Evangelho, para que o reino de Deus seja conhecido por aqueles... Para que haja tempo suficiente de apresentar o Evangelho. Exatamente, exatamente. Pastor, além disso, nós temos algumas ferramentas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessas ferramentas aqui, que são a oração, a Bíblia, né? O Evangelho de João, que o pessoal aí vai receber, e o próprio cartão missional. Então, o que o senhor pode falar aí sobre isso? Então, cada fase tem as estratégias, né? E tem as ferramentas. Então, a gente sempre está colocando aqui a oração, porque nós não podemos nos esquecer que evangelização sem oração é presunção, ou seja, é confiar em si mesmo, e nós não temos esse poder. Então, a primeira ferramenta é a oração. É o instrumento que Deus usa. Paulo pede oração à igreja de Corinto, dos Gálatas, né? Dos Efésios, capítulo 6, ele instrui as pessoas, mas no final ele pede oração por ele. E não somente por ele, mas por aqueles que junto com ele pregavam o evangelho. Lá no capítulo 6, ele diz, orem também por mim. E orem para que a palavra de Deus tenha abertura para ser pregada, que eu encontre espaço por isso. Então, a oração é uma ferramenta de evangelização. Segundo, a Bíblia, porque toda evangelização ela precisa ser baseada, sentada nas Escrituras. A nossa evangelização não é nenhuma comunicação fora da Escritura, pelo contrário, ela é baseada nas Escrituras e ela é cristocêntrica, ou seja, nós usamos as Escrituras e nas Escrituras, através delas, a gente apresenta a pessoa de Jesus. E aí a segunda ferramenta, e eu falo Bíblia, reverendo André, porque a igreja precisa dar uma Bíblia para a pessoa que ela está evangelizando. Sim. E, nesse caso, se a igreja não tem condição de comprar Bíblia assim, em quantidade suficiente, ele pode entrar no site da PECOM, fazer um cadastro ali no site da PECOM e solicitar uma caixa de Bíblia. Cada caixa contém 32 Bíblias e o único valor que a igreja tem que arcar é apenas com o valor do envio, que é o valor que o correio cobra
pelo frete desse material. Ou seja, você está ganhando o material de graça. Bíblia, pastor, o Evangelho de João... Oi. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque o senhor falou algo muito interessante. O pessoal que está assistindo a gente talvez não saiba. A APECOM disponibiliza Bíblias para que você entregue às pessoas. O pastor Paulo acabou de dizer, o custo é apenas um custo de envio. Você entra, depois procura aí o site da APECOM, telefone lá, você liga, pede para falar lá com José dos Anjos ou com uma das meninas que trabalham lá. Olha, eu gostaria de solicitar uma caixa de Bíblia aqui para minha região. Quanto que custa? E aí você vai pagar somente o envio dessa caixa. Além da caixa de Bíblias, existem também folhetos evangelísticos que a APECOM disponibiliza. Olha só que coisa legal. Existem também as chamadas mini-bíblias. Isso tudo, pessoal, é material de evangelização que você tem à sua disposição, que a sua denominação tem à disposição para você. Então, você pode entrar em contato com a APECOM e solicitar isso daí. Não é verdade, pastor? É verdade. Quando você entra no site da APECOM, no site da IPB, www.ipb.org.br, lá já vai tem um banner rotativo, né? É onde você pode clicar e ali você fazer seu cadastro e solicitar o que você precisa. Entenda, o material é todo gratuito. A APECOM não vende nada. Ela oferece gratuitamente, porque ela é uma agência que coopera com a evangelização da igreja local. Mas aí a gente tem um custo de envio. Então a igreja precisa, pelo menos, né, nessa parceria, assumir esse custo de envio. Aí, reverendo André, além da Bíblia, o Evangelho de João, que já falamos, que a gente vai usar ele justamente para evangelizar. Só para os irmãos entenderem, a gente vai repetindo isso aqui nas lives para isso gravar. 5 semanas nós estudaremos o plano de salvação, falando sobre o presente da vida eterna, né, que já está aqui também na nossa live de hoje, a promessa da vida eterna, presente da vida eterna, e por aí vai. São 5 estudos apresentando o plano de salvação, falando do plano de Deus para a eternidade daqueles que ele salva. Mas o Evangelho de João, ele possibilita você estudar por pelo menos 5 meses, uma caminhada tranquila, de exposição bíblica com tranquilidade. Lembre-se, a gente precisa tomar o cuidado de não sermos extremamente pragmáticos. Eu não tenho nada contra o pragmatismo, pragmatismo é a espera de resultados. O problema é quando a gente quer colher fruto verde. Isso é problema. Jesus manda a gente olhar para a seara e ele diz, está branca a seara, está madura, só precisa colher. Então, às vezes, a gente precisa de uma caminhada um pouco maior. Pelo menos aí o evangelismo foi preparado para isso mesmo, para ajudar você a ter um tempo maior com aquela pessoa. Às vezes a pessoa não tomou a decisão por Cristo naquelas 5 semanas de apresentação do evangelho, mas você segue estudando o evangelho de João Coelho, um encontro por semana, é o mesmo processo, é um estudo bíblico indutivo no final de cada capítulo, são questões de aplicação, e aí, de repente, na caminhada, essa pessoa lendo a Bíblia, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir da palavra, e você vai comunicando e orando, e o Espírito Santo vai fazendo a sua obra. Então, de repente, uma caminhada um pouco mais longa. Então, você terá aí 5 meses, no mínimo, para estudar o Evangelho de João, 21 semanas, né? E o cartão missional, que faz parte das ferramentas. Ele é necessário para manter você lembrado, comprometido, focado no seu compromisso evangelístico, no seu compromisso missional. Maravilha. Além disso, a gente tem também aqui o que a gente chama de as fases da evangelização. O senhor destaca aqui 3 fases. Deixa eu colocar aqui para o pessoal poder acompanhar. As fases na evangelização, né? Então, a gente pensar aqui nessa questão do evangelismo em 3 grandes momentos. Primeiro, oração. Essa é a segunda fase. Já é a segunda fase. A primeira nós já falamos aqui, que é a preparação, o pré-evangelismo, o esforço que se faz para fazer. Agora nós já estamos entrando na segunda fase. No evangelismo propriamente dito. Isso. E aí a gente tem aqui a questão de formar duplas ou grupos evangelísticos, de compartilhar o plano de salvação através de 5 encontros semanais, podendo ser em duplas ou pequenos grupos presenciais ou online, com os seguintes temas. O senhor acabou de falar aqui.
a promessa da vida eterna, presente da vida eterna, a fonte da vida eterna, como receber a vida eterna e a certeza da vida eterna. Então, o senhor pode falar um pouquinho aí para a gente sobre essa questão da formação das duplas ou grupos, alguns critérios que a gente precisa ter aí quando a gente for pensar nessa formação das duplas ou grupos, e depois sobre essa questão de compartilhar o plano da salvação através desses 5 encontros. Pois aí são as estratégias dessa segunda fase, né? As estratégias do evangelismo. A primeira estratégia é a oração. Lembre-se, orar e orar e orar. Orar antes, orar durante, né? E depois, a segunda estratégia é você começar a formar os grupos. Uma vez que você alistou, você convidou a pessoa para participar do grupo, se você convidou mais um ou mais outro. Hoje eu vi, por exemplo, numa resposta que a PECOM, a equipe, né, lá do Zé dos Anjos, no escritório da PECOM, deu para uma pessoa, né? A pessoa respondeu, deu um feedback, porque a gente precisa saber de cada participante quantas pessoas você pretende evangelizar, e para que a gente mande o material na quantidade certa. E a pessoa disse: olha, nós temos aqui, parece que 5 pessoas que vão evangelizar e aproximadamente uns 15 a 20 pessoas que vão ser evangelizadas. Então, perceba, isso é formação de grupos. Se tem 5 pessoas que vão evangelizar e mais ou menos 15 a 20 que vão ser evangelizados, você percebe que aí eles formaram pequenos grupos de 3 pessoas, né? 3 a 4 pessoas. E então esse é o momento que a gente começa a juntar as pessoas. Eu convido alguém, tomo um café com ele, falo do desejo de compartilhar minha fé com ele, falo sobre essa questão, essa realidade da vida eterna, para que ele se interesse, e o convido para o grupo, né? Aí a segunda estratégia, uma vez que essa pessoa aceitou, que as pessoas aceitaram o seu convite para participar com você desses 5 encontros, então é a hora de você compartilhar o plano de salvação através, então, desses 5 encontros semanais. Então, durante 5 semanas, um encontro por semana, usando, né, tratando sobre essa temática que você já foi lida aí pelo reverendo André, que vocês já leram, já sabem dela, nós estamos relembrando aqui, porque não custa lembrar, que é, então, a promessa da vida eterna é o primeiro estudo, o segundo estudo, o presente da vida eterna, o terceiro estudo, a fonte da vida eterna, o quarto estudo, como receber a vida eterna, e o quinto e último estudo, que é a 5ª semana, a certeza da vida eterna. Agora, uma coisa interessante, curiosa, como começa essa trilha de 5 semanas? Começa com a promessa da vida eterna e termina com a certeza da vida eterna, né? Então, da promessa à certeza da vida eterna, você terá 5 encontros para falar sobre, então, a vida eterna, e aprofundando, dando um passo cada vez, até que a pessoa entenda essa realidade espiritual que é a eternidade. Maravilha. Há também um ponto aqui agora que eu acho muito importante, que eu quero compartilhar com vocês, ainda pensando nessa questão das ferramentas, são esses devocionais, as devocionais diárias com conteúdo evangelístico, em textos e áudios, e esse guia de estudos com o plano de salvação. O que o senhor pode falar sobre isso daí para a gente? Ok, então, são as ferramentas para essa fase da evangelização. Primeiro, Bíblia. Providencia uma Bíblia. Até que nessa fase você pode oferecer o Evangelho de João primeiro, né, para a pessoa. Primeiro ele precisa do Evangelho de João. Depois ele vai precisar da Bíblia mais para frente. Mas a gente está colocando a Bíblia como ferramenta porque nosso trabalho é baseado na Escritura. Então, Bíblia. Depois, o guia de estudo, dos estudos, com esses 5 estudos, né, para o plano de salvação. Esse será enviado na última semana pelos contatos que estão sendo enviados, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail do pessoal, num livro digital, tipo em PDF, para que você possa imprimir, colocar a capa lá da sua igreja, correto? E logo depois a gente tem algumas devocionais. Essas devocionais, elas serão baseadas no tema de cada semana. Qual o objetivo dessas devocionais? É manter um contato diário com a pessoa que você está evangelizando, manter tanto a equipe quanto as pessoas que estão sendo evangelizadas alimentadas com textos que falam a respeito da salvação,
Mas não são apenas devocionais, são leituras, né? Na verdade, é uma devocional bem simples, apenas com o tema e o versículo, um versículo, no máximo 2 versículos, o tema, um versículo, né? E 2 perguntinhas de aplicação prática, para levar a pessoa a ir se acostumando com perguntas e respostas do estudo indutivo, mas também para que ele possa aplicar aquela verdade no seu coração. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, né? Tem um texto, a promessa da vida eterna. Você coloca lá, aí lá tem um versículo de 1ª carta de João. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Aí 2 perguntinhas de aplicação. Que promessa nos é feita nesse versículo? Estou dando um exemplo. É simples para a pessoa não crente. 2ª perguntinha. Quem fez essa promessa de vida eterna? Correto? Então, com base em quem fez essa promessa é confiável? Como você recebe essa promessa? Você faz 2 ou 3 perguntas dessa natureza para que a pessoa responda e medite sobre ela. Isso vai levando essa pessoa a aprofundar o seu pensamento, né, as suas convicções a respeito da vida eterna. Então, essas devocionais elas, serão feitas e disparadas, né, ou pelo WhatsApp ou mandadas pelo e-mail. Apenas pequenos textos, por exemplo, para cada semana, baseada no tema daquela semana. E essa mesma devocional, a gente quer fazer dela um pequeno áudio, e encaminhar também. Por quê? Para facilitar, dispara ali pelo WhatsApp da pessoa e a pessoa ouve. Às vezes ele não está podendo ler, mas ele ouve, né? Então ele vai ter 2 opções: ler e refletir ali, responder, e ao mesmo tempo ouvir essa devocional. Qual é o objetivo? Alimentar espiritualmente e fazer a pessoa garimpar seu próprio alimento ali, né? A gente gosta muito de fast food, de comida pronta, né? Mas aqui na nossa igreja, por exemplo, as devocionais que nós usamos aqui são produzidas aqui na semana, durante a semana, baseado em textos que a gente estuda na semana, né? E elas são feitas para a pessoa responder, para estudar, para dedicar pelo menos 10 a 15 minutos respondendo algumas perguntas baseadas no texto que foi apresentado ali como sugestão para a devocional. Então, nós queremos oferecer isso também como ferramentas na evangelização. Enquanto a pessoa caminha com o grupo, diariamente eles vão recebendo essas pequenas porções da palavra de Deus com algumas perguntas para ajudá-lo, forçá-lo, né, a estudar e aplicar na sua vida. Isso é uma estratégia e é também uma ferramenta. Maravilha, Pastor Paulo. Pastor Paulo, nós temos aqui várias pessoas participando por meio dos comentários. Pessoal aí que está participando da nossa live, coloca o nome aí da cidade de onde você está falando, coloca aí o nome da sua igreja, destaca isso para nós, porque a gente quer saber de onde você é, a gente quer entender onde é que você está agora, para que até o pessoal que está participando aí nos comentários vejam a amplitude, a dimensão que esse projeto da Igreja Presbiteriana do Brasil tomou, né? Pastor Paulo, ainda pensando nas fases da evangelização, há uma terceira que é chamada de pós-evangelismo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque pós-evangelismo é nada mais, nada menos do que o acompanhamento ao novo convertido, discipulado. E eu gostaria que você mostrasse para nós como que isso daí é de fato importante, porque... e aí a gente vê aqui a questão da oração de novo, né? Fazendo parte aí de todos os momentos, mas isso tem a ver com uma estratégia, né? Que é auxiliar o novo convertido nos primeiros passos da fé cristã, e aí depois transformar esse grupo evangelístico num grupo de discipulado. O que o senhor tem a dizer para nós aí acerca disso? Então, essa já é a última fase, né, do processo. Então, a primeira fase é a fase da atração, que chamamos de pré-evangelismo, a fase da preparação. Nós estamos aí dando os passos para iniciar nosso estudo com as pessoas, ou individualmente, ou com os pequenos grupos. A segunda fase, que já falamos, é a fase, né, do evangelismo mesmo, quando estarão acontecendo os encontros evangelísticos. E agora a última fase, a terceira fase, que é a fase que nós chamamos de pós-evangelismo, ou acompanhamento ao novo convertido, né?
Essa é a fase, né, em que a gente começa a introduzir o discipulado. Por que ela é importante? Porque quando uma criança nasce, ela não vai ficar para sempre bebê, ela precisa crescer. E para crescer e se desenvolver, existem ali alimentação, né, adequada, existe todo um processo de desenvolvimento humano que envolve movimentação, né? Cuidados básicos, os mais variados possíveis da saúde dele. Então, a pessoa nasceu na fé, ele precisa ser acompanhado. Então, a ideia é que se eu gerei alguém para Cristo, né? Se eu fui instrumento de Deus, na verdade, para gerar alguém para Cristo, nós somos os responsáveis por cuidar dessas pessoas. Eu me lembro muito bem quando Jesus estava restaurando Pedro, ele pergunta 3 vezes, tu me amas? E Pedro, na última vez, disse, tu sabes que eu te amo, né? E aí Jesus diz, em todas elas, apacenta as minhas ovelhas, e depois cuida dos meus cordeirinhos. Então, você tem ovelhas maduras que produzem, que geram crias, né, que dão crias, que produzem frutos, e você tem os cordeirinhos, que são os frutos dessas ovelhas. Então, a gente tem que cuidar dos dois, né? E então, quando a gente leva alguém a Cristo, nós precisamos assumir o compromisso de caminhar com ele até que ele se integre na vida da igreja. Nós não podemos simplesmente levar a pessoa a Cristo e depois deixar que ele descubra o seu caminho. Há muitas pessoas que dizem, é importante apresentar o evangelho. Não, mas o evangelho é completo. O evangelho implica também ensinar às pessoas todas as coisas que Jesus ensinou. Isso está em Mateus 28. Foi assim que Filipe fez com o eunuco. Ele evangelizou o eunuco, o texto diz que ele apresentou Cristo através da Escritura, mas depois, chegando em certo lugar, o eunuco quis ser batizado. E aí Filipe diz, olha, é lícito se você crer de todo o coração. E o cara responde o seguinte, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que ele afirmou isso? Porque Filipe o discipulou. Filipe ensinou a ele a respeito de Jesus e a respeito do batismo. E então ele foi batizado e devidamente integrado. Então nós precisamos atrair as pessoas, apresentar o evangelho e assistir essas pessoas e acompanhar essas pessoas nos primeiros passos da sua vida cristã e depois seguimos acompanhando também um crente mais maduro, ajudando o outro a crescer na caminhada com Cristo. Então, essa é a terceira e última fase que a gente quer apresentar aqui como sugestão para o seu trabalho de evangelização, né? E aí as estratégias que foram apresentadas aí, reverendo André. Então, lembrando novamente, a oração não pode faltar, e nessa fase é muito interessante que haja bastante oração e comunhão. Por quê? Porque a fase que a pessoa toma a decisão, aí os seus amigos não entendem, não aceitam, seus familiares não entendem, muitos deles não aceitam, e há crise em casa, às vezes o marido entra em crise com a esposa porque ele tomou a decisão por Cristo e ela não queria, ou vice-versa, ou um filho, ou um pai. A gente precisa considerar isso. Há uma batalha espiritual travada nessa tarefa. Então, veja bem, por isso é que nós precisamos auxiliar o novo convertido nos primeiros passos da fé cristã, através de um relacionamento de comunhão, de apoio, de dizer, olha, estou com você, nós somos companheiros agora, fazemos parte do mesmo time, fazemos parte da mesma família, eu quero ajudar você a dar os primeiros passos, encorajar, ligar para ele, se for necessário dar uma carona, passe na casa, leve essa pessoa para a igreja, ou seja, não deixe ele só. E aí você vai, nesse momento, é necessário que esse grupo de evangelismo seja transformado num grupo de discipulado. Então ele começa como um grupo evangelístico, mas ele precisa encerrar como um grupo discipulado, ou seja, acompanhando os novos convertidos, correto? Pastor Paulo. Aí, 5 passos, só fechar, esses 5, claro. Aqueles 5, nós vamos ver daqui a pouco, 5 estudos de acompanhamento já são o início de um discipulado, é o pré-discipulado, o suficiente naqueles primeiros dias para que aquela pessoa entenda que ele precisa continuar caminhando ali. Pode falar. Eu não sei se o pessoal que está em casa aí está acompanhando a gente, se vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui agora, se vocês conseguiram visualizar esse momento. Eu acho que é importante, às vezes, a gente fazer esse exercício, tentar visualizar essa história. Imagina uma pessoa que acabou de participar dos encontros aí na sua casa, um amigo, uma pessoa que você convidou, e essa pessoa entendeu o plano da salvação. Essa pessoa entendeu que Jesus morreu na cruz por ela, que Jesus na cruz assumiu a
culpa pelos seus pecados, que ali ele pagou um preço, e ela entende agora que Jesus é o Senhor, o Salvador da sua vida. Isso tudo é novo para ela. E o pastor Paulo, com muita sabedoria e com experiência que ele tem nessa área de evangelização, ele falou aqui para nós os conflitos, as dúvidas que podem aparecer a partir daí. Um esposo que não é crente, a mulher agora está indo para a igreja, indo para o grupo pequeno, participando, orando dentro de casa. Um filho adolescente que tem que lidar com a demanda do pai, que não gosta dele estar indo para a igreja e tudo mais, participando de uma reunião de um grupo pequeno. São muitas as situações, e por isso a importância de você acompanhar essas pessoas. Só que, assim, entenda isso é muito importante. Deus dará a você a oportunidade de ser um instrumento precioso num dos momentos mais fantásticos da vida dessa pessoa. Então, é preciso que haja esse acompanhamento ao novo convertido. É preciso que você dedique tempo, é preciso que você esteja aberto a caminhar com ela, a orar com ela, a responder às suas dúvidas. E talvez você fale assim, poxa, mas e aí, como é que eu vou fazer isso? Não me sinto preparada, não me sinto preparado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Falei esse versículo na aula passada, o pastor Paulo vai se lembrar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Deus nos usa como instrumentos. E se Deus te deu essa missão, se Deus te colocou nesse lugar, se Deus te colocou nessa situação, Ele vai capacitar você. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se preocupe, mas esteja aí aberto a ser um instrumento nas mãos do Pai. Amém? Não é isso, pastor Paulo? Exatamente. Eu queria só que os nossos queridos que estão nos acompanhando lembrassem do exemplo de Barnabé com Paulo. Saulo, né, recém-convertido, um ex-perseguidor da igreja, ele vai ao encontro da igreja, vai em busca de apoio dos irmãos, e a igreja fechou as portas para ele por desconfiança, por medo, né? Por duvidar da conversão dele. Barnabé, a Bíblia diz que ele era um homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. O nome dele é encorajador, José das Consolações, né? Era um encorajador, alguém que Deus usava para encorajar outros. E aí Barnabé toma Paulo pela mão, nos primeiros dias da conversão dele, e o texto diz que ele tomando ele pela mão, essa ideia de comunhão, de apoio, tomando Paulo pela mão, ele levou até os apóstolos e apresentou e disse, olha, eu vi ele pregando ousadamente, vamos dar um voto de confiança para ele. Barnabé era um encorajador. Então, eu também e você também precisamos fazer isso com o novo convertido, nesse momento que ele precisa de encorajamento, até porque Satanás também coloca muitas dúvidas na cabeça dele, coloca muita confusão, é tão complicado. E é importante também que o pastor prepare a igreja para ser uma igreja receptiva, né? Uma igreja acolhedora. Né, um lar para essas pessoas, um lar seguro, uma igreja acolhedora, de modo que essa pessoa se sinta num ambiente. Né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, numa plantação de igreja, que eu evangelizei uma senhora, ela era secretária de educação do município, e ela, uma pessoa muito culta, e depois que orei com ela, da tomada de decisão dela, eu perguntei para ela, assim, junto com outros irmãos que tinham tomado decisão, o que eu mais poderia fazer para apoiá-los, para ajudar naquele momento. E ela disse assim, olha, eu não, assim, materialmente eu tenho tudo, né, que eu preciso, também em matéria de intelectualmente, ela disse, o que eu preciso agora é aprender a andar com Deus, né, aprender a andar com Cristo, tudo que eu preciso. E passado um tempo de caminhada dela no discipulado, né, eu que discipulei o grupo que ela estava incluída, e ela foi se empolgando cada vez mais, e um dia ela deu um belíssimo testemunho, dizendo, olha, essa igreja em poucos dias, a família é mais do que uma família para mim, é uma família, como se fosse uma família para mim, tá certo? A família da fé. Maravilha. E alguém que está com o Senhor até hoje. Então, esse encorajamento é importante. E aí, reverendo André, uma vez que formou esse grupo de discipulado, como é que acontece esse acompanhamento ao novo convertido? Através daqueles mais cinco encontros semanais, né? E é só importante?
Hã? Hein, Pastor Paulo? Só para a gente posicionar bem isso, me desculpa cortá-lo, é que isso tudo vai culminar no batismo da pessoa. Isso, Não é para lá verdade? vamos levar. Isso. Então eu quero mostrar isso aqui para o pessoal. Olha, fazer o acompanhamento imediato ao novo convertido, como o pastor Paulo falou, através de 5 encontros semanais, podendo ser em duplas ou pequenos grupos, presenciais ou online, usando um guia de estudo com os seguintes temas: Bíblia, oração, adoração, comunhão, testemunho pessoal e culminando, né, acompanhar aí o novo convertido até o batismo. Muito bem. Então, nesse acompanhamento ao novo convertido, a gente vai usar essas estratégias. Acompanhar essa pessoa, como eu já colocou aqui, né? Através desses 5 encontros semanais e encontros também pessoais, né? Onde a gente vai estudar primeiro sobre a importância da Bíblia no crescimento espiritual dele naqueles primeiros dias, ou seja, levando essa pessoa a entender que ele precisa muito estudar a Bíblia, mostrando para ele o que significa a Bíblia, o que ela é, a palavra de Deus, o alimento espiritual dele, e aí ele vai, então, entender por que ele deve seguir sendo discipulado, porque ele precisa do estudo da Bíblia, precisa ir para a igreja também para aprender a Bíblia. Depois, numa outra semana, o estudo é sobre a vida de oração. Ele vai aprender que a oração é um instrumento, é uma ferramenta, né? Uma manifestação da graça de Deus para o seu crescimento, né? E a oração deve ser praticada por ele de maneira pessoal, ele vai aprender a orar sozinho, mas vai aprender também a orar em comunidade, a participar dos encontros de oração da igreja, seja através de grupos familiares, né, de sociedades internas, ou mesmo dos cultos, né, da igreja. E o terceiro estudo é sobre a adoração. Ele precisa aprender que agora ele foi salvo por Deus para glorificá-lo, em primeiro lugar, através da adoração. Ele agora deve procurar adorar a Deus de maneira pessoal, no seu culto, né, doméstico, no seu culto pessoal, seu devocional, mas também, de maneira muito especial, com a igreja, participar dos cultos, de todas as reuniões em que Deus é louvado e adorado. E o quarto estudo é sobre a comunhão ou companheirismo. Ele vai aprender que ele precisa agora desenvolver uma caminhada com outros irmãos, que ele não foi chamado para andar só, que a vida cristã não é uma caminhada, né, solitária, mas é uma caminhada solidária, né? Ele caminha com outras pessoas, ele agora faz parte de uma família, que a igreja é a família de Deus, que os crentes e aquelas pessoas com quem ele se relaciona ali no grupo são membros dessa família, portanto, são seus irmãos em Cristo. Por quê? Porque nós estamos vivendo agora nesses últimos tempos agora, assim, um momento muito crítico de um crescimento muito grande de pessoas desigrejadas, pessoas que estão desprezando a igreja, desprezando a caminhada com outros irmãos, alegando que ele não precisa de igreja, que ele não precisa de andar com ninguém, que ele sozinho se basta. Esse cara não entendeu que ele não vai morar no céu num ambiente isolado, não vai ter lá no céu uma toca só para ele. O céu é a casa de Deus, onde Deus é o Pai e todos e os que creram em Cristo são seus filhos. Ele vai ter que aprender a ter comunhão com todo mundo. E se o cara não quer se relacionar com ninguém aqui, o que ele quer fazer no céu? Eu gostei desse exemplo. No céu ele não vai achar uma toca para ele. Vou usar isso lá na igreja. Eu me pergunto, né? Uma vez um cara estava me levando do aeroporto para uma outra cidade no interior de São Paulo para eu dar um treinamento. Aí o cara falou assim, ó, começou a conversar comigo. Ele dizia, a mulher dele era crente, ele dizia assim para mim, olha, eu não gosto de ir à igreja, não gosto de ouvir aquelas músicas, tal, mas eu acredito no céu. Eu digo, e o senhor quer ir para o céu? Eles querem. Eu digo, o que é que o senhor quer fazer no céu se o senhor não gosta da igreja aqui? Porque o que o senhor vai encontrar no céu é uma igreja muito maior do que essa que o senhor não quer ir aqui. É uma multidão. Se você não gosta da igreja aqui, não vá para o céu não, que a igreja vai estar lá e é gente demais. Então, a gente precisa preparar esse novo crente, esse novo convertido, para que ele deseje essa comunhão, caminhar com outros irmãos. E outra coisa, Reverendo André, por experiência aqui em nossa igreja, muitas pessoas chegam na nossa igreja e são pessoas que não têm, assim, não tem muito apoio lá fora. E quando se converte, encontra aqui na igreja um ambiente de amizade, de carinho, um ambiente familiar, e que marca a vida dessa pessoa. Né? Isso marca. Então, a igreja precisa aprender a ser acolhedora e, nesse grupo, quem lidera o grupo deve, então, lembre que agora nós estamos nas mais 5 semanas de acompanhamento a quem já se converteu. Então,
ele vai estudar sobre comunhão. E, por último, ele vai estudar sobre, agora, a responsabilidade que ele tem de dar o seu testemunho pessoal para as pessoas com quem ele convive. Lembrando o seguinte, nós cometemos um erro muito grave no seio das nossas igrejas de modo geral, que é tratar o novo convertido como um bebê eterno. Sabe, às vezes o cara fica 20 anos para a gente confiar que ele vai fazer alguma coisa. E olha, testemunhar não é para quem tem 20 anos de vida cristã, não, é para quem nasceu na fé hoje, agora. Lembra que eu dei um exemplo nas outras lives do Gadareno? Ele foi liberto e imediatamente ele foi testemunhar na sua casa. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, correu para a cidade, deixou até a água lá no poço, e foi para a cidade e contou para todo mundo. O cego de nascença foi para o templo, e lá ele disse, olha, o nome dele eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E no final ele estava tendo uma discussão teológica lá com os sacerdotes, né? E dizendo, olha, eu nunca vi ninguém que seja um homem comum fazer o que ele fez. Enfim, o crente precisa esperar quanto tempo para dar seu testemunho? Ele precisa dar imediatamente, é naqueles primeiros momentos que a pessoa está ansiosa, ávida por compartilhar sua fé com outras pessoas, por levar um amigo. E aí, nesse momento, é importante, né, que ele seja treinado, ele seja já preparado, através desse último estudo, a começar a planejar também, a compartilhar sua fé, para reproduzir. A reprodução acontece assim, quando o novo convertido se compromete a compartilhar sua fé com outras pessoas e dizer o que Cristo fez. Tá bom? Maravilha, Pastor Paulo. Pastor Paulo, o nosso tempo já se esgotou. E assim, eu gostaria de fazer um combinado aqui com o pessoal que está aí participando. Na semana que vem, nós teremos uma quarta live. E qual será o tema dessa quarta live? Perguntas e respostas. Olha só, as perguntas que você fez aqui nos comentários, se você ainda não fez uma pergunta, você pode fazer. Nós vamos selecionar aí essas perguntas e vamos respondê-las na live da segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, nesse mesmo horário aqui que a gente... você já tem aí um encontro marcado conosco toda segunda-feira, todas as segundas-feiras desse mês de agosto. E essa segunda-feira, a próxima segunda-feira, você não pode perder. Você já chama os seus amigos, chama aí o pessoal da sua igreja. Essa live de hoje, ela vai ficar salva. O pessoal que perguntou aí nos comentários, a live ficará salva. Você pode acompanhar lá no minhacidadeParaCristo.ipb.org.br. A partir de amanhã a live já estará lá. E nós queremos, assim... estimular você a se inscrever aí no Minha Cidade para Cristo, no nosso site, a inscrever a sua igreja. Se o seu pastor ainda não está sabendo, você manda para ele, convida, pastor, a gente precisa participar dessa grande campanha evangelística da IPB, porque o pessoal de todo o Brasil está participando, vamos lá também, vamos evangelizar, vamos fazer o nome de Cristo ainda mais conhecido. Pastor Paulo, que bênção, que alegria ter o senhor aqui mais uma vez, e eu sei que grandes coisas o senhor fará, né? Eu estou muito animado, pastor, e eu estou vendo aí o povo animado demais. Isso é uma bênção, não é? A gente observando a quantidade de pessoas que já estão cadastradas, para quem o material já está seguindo, né? Isso nos deixa feliz. Agora, só reforçar a ideia dessa live da semana que vem, ela é imperdível, por quê? Porque você vai poder tirar as suas dúvidas, ter resposta que não teve. A gente vê aqui, muitas pessoas fazem perguntas que não dá para responder tudo, né? Então, agora é a oportunidade que a gente terá de trabalhar apenas com a resposta, né, às perguntas que os irmãos fizerem, né? E aí, lembre-se, tudo isso é feito para apoiar você, tirar dúvida, para que você faça um bom trabalho evangelístico e Deus use você para a sua glória, para a sua honra e para a salvação dos perdidos. Então, um abraço aí a todos, um abraço ao reverendo André e a nossa equipe, a PECOM também, nosso abraço, nossa gratidão. Maravilha. Pessoal, que Deus abençoe aí a cada um de vocês, que alegria, e nós nos veremos aí então na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Você vai ficar aqui com o último vídeo e com ele nós encerramos aqui essa live. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pastor Paulo. Um abraço.